Para você que chegou aqui pela primeira vez e está neste canal, já segue aí, curte, compartilha com seus amigos. Eu sou o Tom Proencio e aqui nesse canal a gente fala de economia, empreendedorismo, cidadania, gestão pública, administração e política. E hoje eu trouxe uma pessoa especial aqui para poder conversar com vocês, uma mulher de fibra, uma mulher inteligente, uma mulher que representa de fato o que a gente precisa para avançar nesse Brasilzão aqui. Mayra, seja muito bem-vinda. Olá, eu que estou honrada, porque eu tenho relevância. Fui escolhida. Muito obrigada por também me chamar de especial. E o que eu puder contribuir aí, compartilhar a vida com você, estou à disposição. Pô, eu tô muito feliz. Vocês estão vendo, né, pessoal? O quanto ela é uma pessoa simpática, animada, ligada no 280, Ligada no 320. E a gente vai falar um pouquinho aqui de vida mesmo, né? A Mayra, eu tive a oportunidade de conhecê-la em meados de 2023 ou 24, se eu não me engano, né? Acho que foi no final de 23. Aqui nesse exato estúdio, Verdade. numa outra pessoa que estava aqui entrevistando, e a gente se conheceu nos bastidores. Acho que propósitos se alinharam naquele dia e a partir daquele dia a gente nunca mais deixou de se falar, né? Sim. Na verdade, eu decidi ser sua amiga a partir daquele dia, né? Porque geralmente quando a gente tá num podcast contando experiências e tal, a gente fala muito sobre o que a gente tem como valores, princípios, né? Então eu falei, pô, esse cara eu quero no meu ciclo de amigos. Inclusive, se a gente é a média dos 5, né? Eu quero tá na rodinha dele. Pô, que bom, Muito eu legal fico conectar com feliz. gente do bem, né? Tem muita coisa aí que eu acho que você também me inspira no que eu vejo no seu dia a dia aí. Você é influencer também nas redes sociais e, cara, o que você faz é espetacular. Por livre e espontânea pressão, eu virei influencer. Eu acho que todo mundo tem essa narrativa, né? Que a pandemia deu uma virada de chave ou deu uma virada no estilo de vida das pessoas, né? Então eu falo que a pandemia foi bem benéfica para mim, porque eu conheci um mundo que jamais eu teria acesso, porque eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto da realidade, do toque, do convívio com as pessoas. Então, a pandemia deu essa afastada e eu aprendi a me relacionar com as pessoas através do digital, a compartilhar a vida, a influenciar. Também fui muito influenciada. Tive acesso a conteúdos que talvez se a gente não tivesse chegado nessa situação, eu não teria Talvez buscado, não existiria, né? Então, enfim, eu acredito que foi uma coisa muito boa, assim, que me levou pra eu falo que é minhas blogueiragens. Campineira raiz, mãe, esposa, Nascida e cristã. criada. Amém. Fala um pouco mais de você aí, a tua formação acadêmica, como é que Olha, você começou a empreender? nossa, eu tenho tanta história, porque eu escrevi um livro que chama Eu Mesmo, Eu Me Cuido. E eu começo o livro fazendo essa narrativa, né? Às vezes a gente acredita que o nosso propósito na vida é a nossa profissão, né? Então a gente sempre, quando alguém vai nos entrevistar, fica lá, Mayra, por exemplo, Mayra, produtora de conteúdo, marketing, né? Publicidade. Então, e eu entendi que não era bem isso, né? E aí, pra gente encontrar propósito, a gente precisa entender que as coisas que têm propósito, elas movem outras pessoas. E aí eu tive uma percepção que todos os trabalhos que eu tive, todas as faculdades, né? Eu sou formada em cosmetologia, educação física, agora eu tô fazendo perito criminal. Olha, Nada a ver, né? Tudo, tá vendo? Tudo aleatório. Mas o que eu entendi? Que dentro de todas as profissões que eu passei, no final eu fazia um compilado e tornava aquilo didático, como criava processos e ensinava outras pessoas. Então, no cabelo foi assim, né? A minha professora falou, tá bom, já terminou o curso 1 ano. Eu falei, calma. E como que eu vou decidir a química que eu vou usar no cabelo da cliente? Como se é alisa ou se cacheia? Como que eu vou decidir se é coloração, se é corte? Preciso me aprofundar mais. Ela falou, então, você tem que estudar mais. Eu falei, caramba, então não é um curso preparatório. Eu não me sinto preparada para executar as funções, né? Ela falou, não, você tem que estudar mais. E como era um curso muito longo, o que eu fiz? Peguei toda a informação que eu tive, transformei em processo e comecei a ensinar às pessoas o que eu tinha aprendido até ali. certo. E com a renda criada com aquilo, eu comecei a investir em outros treinamentos. E assim, e sempre fui criando, sempre que eu aprendo, eu vou lá e quero ensinar. Aprendo e ensino. Então eu entendi que eu não sou minha profissão, que o meu propósito é ensinar. Então,
A partir do momento que eu aprendi tudo e chega num teto onde não tem mais o que ensinar para as pessoas, eu meio que dou uma brochada. Eu falo, pera que agora eu vou para outro Vou aprender nicho. outra coisa. Outra coisa. E é isso que é o tesão da minha vida, aprender coisas para poder ensinar o outro. E como é que foi essa tua trajetória? Esse é um mercado que se desenvolve cada vez mais no Brasil, né? Se tem uma coisa que não parou na pandemia, foi a questão estética, né? Foi Mulherada aonde eu não parou de ganhei. fazer unha, a turma não parou de cortar cabelo, fazer barba. Isso aí é um negócio que não tinha como parar, assim. Como é que foi tua experiência nessa área? Quando veio a pandemia, né, que eu acho que foi esse ponto de virada para geral, assim, do mundo, eu não pensava em trabalhar com educação física. Certo. Né? O curso era porque eu era fisiculturista, corria, já estava numa posição ali de atleta, e eu queria ver se os protocolos que meus treinadores montavam para mim estavam de acordo, porque eu não conseguia chegar no resultado que eu queria ser campeã, né? E aí, quando veio a pandemia, eu me vi lá sem cliente, eu achei que era só 40 dias, né? A gente foi tendo o mesmo padrão de vida, dinheiro foi acabando e tal. E aí, a única coisa que eu vi foi uma publicidade do Gympass que estava prospectando personal para dar aula. Uhum. E eu falei, putz, então vou ter que montar agora eu vou ter que, de novo, compilar e ensinar o que eu aprendi. E aí, comecei a montar alguns tipos de aula, montei uma grade lá. E a galera começou a gostar muito. E mesmo sem ter atuado na área, eu via que o feedback das mulheres, principalmente das mulheres, era muito alto. Tipo, eu nunca transformei meu corpo tão rápido, mesmo treinando online. Nunca consegui isso na academia, presencial e tal. Falei, peraí que tô gerando uma transformação aí. Uhum. E eu percebi que pela narrativa delas ali, comparando e colocando as 5 estrelas e tal, eu via que elas falavam que não tinha em nenhum lugar, que nenhum professor tinha feito daquele jeito. Então eu percebi que a metodologia que eu tinha criado para sobreviver era uma metodologia que transformava. Só que eu tava muito exausta, eu dava 12 aulas por dia, a R$15 por aula. Nossa. Cara, eu tava toda fodida, quebrada, porque online você tem que fazer junto, né? Você não consegue falar, ó, agacha, né? Você tem que, então toda uma didática ali, postural e tal. E aí eu comecei a perceber que tava gerando essa transformação, e aí eu comecei a produzir conteúdo no TikTok. Certo. Então eu gravava as minhas aulas, né? Uma eu transmitia, o outro celular eu gravava e comecei a colocar alguns cortes ali ensinando a didática. E aí eu comecei a crescer muito no TikTok, na pandemia. E aí eu tava tomando banho cansada, meu corpo dolorido. Eu falei, cara, eu não aguento mais essa vida. Aí e se eu desse uma aula ao invés de 10, 12? Eu trabalhava até de domingo, porque eu cheguei a passar fome na pandemia. Foi muito puxado. Foi tenso. Aí eu peguei e anunciei no TikTok. Falei, ó, eu vou dar uma mentoria de 28 dias para mulheres que querem emagrecer, colocar novos hábitos e tal, renovar a autoestima, aquela conversa sempre. E aí deu muito certo, eu consegui prospectar muitas mulheres. Isso eu não tinha plataforma, não tinha nada, era tudo falando analógico. Aí só que eu dava uma aula por dia pelo Google Meet. E aí tinha uma mentoria a cada 7 dias, que a gente experimentava plano alimentar e tal, né? Enfim. E começou a dar muito certo. Então, eu comecei a ganhar bastante dinheiro com isso. Numa velocidade muito maior do que eu ganhava trabalhando como representante comercial. Eu falei, cara, vou ficar aqui. E aí eu comecei a me aprofundar. Aí eu fiz um curso que chama 12K, do Pablo Marçal, que era que ensinava você a construir seu produto. Então, até a gente fala de política, né? Pablo Marçal fez um rebuliço. Fez. Mas independente do que ele fez, certo ou errado, eu nunca vou conseguir descredibilizar o que ele me proporcionou. Porque eu aprendi muito com ele, com a equipe dele, né? E foi o primeiro produto digital que o Pablo Marçal teve, né? Então, eu participei do teste, né? Do piloto. E hoje, até hoje, meu vídeo roda nas publis de prospecção, principalmente do pior ano, dos resultados que eu tive. Porque eu sou muito disciplinada e executei tudo e deu muito certo. E aí, com os meus resultados, eu tinha um amigo que tinha uma agência de marketing e me convidou para assessorar as influencers acima de 1,5 milhão de seguidores. Que não tinha nada a ver com o meu produto. Mas eu acho que ele tava tão vislumbrado também com o negócio que ele falou: Mayra deu certo nisso aqui, ela vai dar certo lá. Certo. E aí eu peguei essas influencers para fazer a gestão. Então eu continuava com o meu produto e no horário comercial eu ficava ali vendendo influencer, vídeo, GC, publicidade e tal. Então
É muito interessante, né? E aí, o que que eu ensinava para as influencers, né? Como que era essa assessoria? Eu ensinava para elas como que eu fiz para reter a atenção das pessoas ao ponto delas pagarem para estar comigo todos os dias, né? Certo. Uma coisa é uma pessoa seguir uma influencer, outra coisa é ela pagar para seguir a influencer para ver o que ela faz por trás dos bastidores, Uhum, né? uhum. Então existia uma prova social que era o meu corpo, que veio de uma demanda anterior. Eu tinha a Certo. prova social de um produto que foi criado do zero e totalmente orgânico, compartilhando vida real. Eu não tinha E de um. onde surgiu isso? Esse negócio do corpo? De autocuidado e Aí a gente tal? vai lá para minha adolescência. Certo. Na minha adolescência, eu engravidei muito cedo Aham. e eu era enlouquecida, assim, para chamar a atenção do meu pai. Certo. Tudo que ele falava tinha um peso muito grande, assim, na minha vida. E ele comentou zoando, assim, falando que as meninas engravidavam cedo e depois ficava com o corpo feio. Entendi. Ai, eu falei: "Meu Deus, essa profecia não pode se cumprir, porque meu pai precisa me amar, ele precisa me achar o máximo, né". Aham. Eh, e aí, engravidei e parei de comer. Rapaz, Parei de você comer, chegou a fiquei ter. anorexa um tempo, Aham. eu cheguei a pesar 39 quilos. Caramba. Aí, depois eu descobri que eu Olha o que que poderia. uma palavra faz, Cara, né? isso é. E a interpretação, né, que nós fazemos, Sim. porque eu tenho certeza que ele não falou de maldade, foi só que os comentários dele eram muito, muito importantes pra mim. E aí, em um momento eu não aguentei, tive uma recaída que eu falo? Não, eu tive uma compulsão alimentar, porque eu estava Uhum. muito desnutrida, é óbvio que meu corpo ia dar um jeito de fazer eu me nutrir. E eu comi, 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 assim, como se não houvesse um amanhã. E aí eu fiquei tão cheia que eu fiquei com vontade de vomitar. E vomitei tudo. Nossa. Aí eu falei: "Já sei como que eu vou ficar magra. Vou comer e vou vomitar". E Caramba. aí eu fiz isso por 6 anos, todos os dias. Que eu comia alguma coisa que meu cérebro entendia que era calórico, eu vomitava. E chegou um ponto que eu nem forçava mais, o meu próprio corpo punha pra fora. Cara, como é que você se tratou disso? Você ia no Eu médico, fiquei não doente ia? no Como é que. trabalho, fiquei doente, comecei a passar mal, os pontos dos meus dedos ficar roxa, desnutrida e tudo mais. Aham. E aí eu fui no médico, né, no pronto-socorro, minha pressão estava alta e toda arregaçada, uma menina de 20 anos. É. Aí ele falou pra mim assim: "Ó, você precisa fazer um exercício físico, você Uhum. precisa de uma nutricionista". E aí tudo que ele me prescreveu, eu não queria mais estar doente, fui lá e fiz. Aí na minha primeira caminhada na lagoa, uma veinha passou por mim, falei: "Nossa, que fofa, vou também". Cara, o exemplo arrasta, Dei né? 4 passos, morri. Falei: "Que ela tá fazendo que eu não tô fazendo?". E comecei a treinar todos os dias e em 2 meses eu consegui dar uma volta na lagoa completa. Num tempo muito longo, mas consegui. E aí eu entendi, falei: "Pô, tudo que eu decido na minha mente eu consigo conquistar se eu souber o que eu tenho que fazer". Uhum. E aí eu comecei a correr, treinar, colocar volume, volume, volume e lesionei o joelho. Aí eu fui Eita. pra a academia, fiz Aham. fisioterapia, me indicaram musculação. O médico falou: "Se quiser correr desvairada assim, tem que fortalecer". Fortalecer. Fui pra musculação, muito disciplinada, com alimentação, com exercício, aí um professor falou: "Ó, tô fazendo uma pós-graduação aqui pra preparar um fisiculturista, por que você não vira fisiculturista? Você é muito disciplinada". Eu ficava preocupada com cada detalhe, execução e o resultado em si. Comecei a perceber que eu estava comendo melhor, que meu corpo estava, Uhum. eu estava ganhando massa magra, eu não estava engordando, né, que o medo era ser gorda. E aí, quando eu me vi, eu já estava dentro de um campeonato. Uhum. Então eu não decidi ser fisiculturista, Foi me puxaram, acontecendo. foi acontecendo. E como eu sou muito obcecada por concluir as coisas que eu começo, Uhum. eu falei: "Então eu vou competir e vou ser campeã". E aí eu comecei a transformar meu corpo e fiquei muito musculosa, muito grande, muito Uhum. forte na categoria até conseguir ser campeã. E no meio dessa trajetória eu tirei a corrida, porque a corrida ela fazia eu queimar massa magra e eu estava num Sim. processo de construção. E aí eu consegui chegar no corpo ideal e para competir. Uhum. Só que por muito tempo aquele corpo ideal era tudo que eu precisava para a profecia do meu pai não se cumprir. Certo. Então eu era extremamente radical, né, eu Caramba. fiquei 10 anos no fisiculturismo que eu não chupava uma bala fora da dieta.
Aham. Aquele que o povo fala, dia do lixo, tal. Esquece, Esquece não isso, não tinha. existe Eu dia do comia lixo. outras coisas, por exemplo, tô a fim de comer um arroz e feijão no dia, mas doce, tudo que eu sabia que ia me dar trabalho depois pra reconstruir, eu não furava. Só que aí eu fiquei uma pessoa bem chata, né? Porque em festa não queria nada. Tinha que dormir cedo pra fazer cardio de manhã. E se fosse viajar, tinha que ter uma academia à altura pra eu cumprir meu treino. Fiquei retardada, Entendi. né? Obcecada. E aí, eu acho que a pandemia ela veio também pra ir Ressignificar isso. ressignificando tudo, porque tudo pra mim era muito radical, ou tudo ou nada, né? Mas essa transformação, ela não veio pelas dificuldades que eu passei. Certo. Ela veio pelo fato de eu ter conseguido me conectar com várias mulheres, Uhum, todas com distúrbio alimentar acima do peso, uhum. já presa no sedentarismo pré-pandemia, mas que elas tinham outras dores emocionais. E elas me contavam, compartilhavam aquilo comigo, e eu achava aquilo tão simples de resolver, Uhum. mas por que que eu colocava tanto drama e tanto peso e tanta cobrança nas minhas dores, que eram Certo. simples também de resolver. Então eu comecei a falar: "Poxa", olhando a dor do outro, comparando com a minha, eu acho que e aí eu comecei a entender essa questão da interpretação. Tá. Porque quando a gente tá dentro do contexto, né, a gente se sente ofendida ou ridicularizada ou Uhum. desafiada, sei lá qual que seja o contexto, quando a gente olha por fora, a gente tem uma percepção diferente, né. Então, eu acho que, eh, Deus que eu falo, Deus permitiu eu viver tudo isso, uma gravidez precoce, um distúrbio de Uhum. imagem, um distúrbio alimentar, uma necessidade de aprovação, principalmente na questão paterna, Sim. né. Eu acho que tudo isso aconteceu comigo para um propósito mesmo, para quando as mulheres desabafem comigo suas dores, Uhum. eu consiga sentir misericórdia mesmo, porque eu vivi na pele, né. Uma coisa é você ter Aquilo. empatia, falar: "Ah, sei como Legal e é, poxa, tal. deve ser foda, né". É. Mas quando você viveu aquilo, né, até porque esse distúrbio de imagem, além de ter esses transtornos alimentares e tudo mais, tinha a questão de identidade, né. Sim. Eu queria muito ter uma família. Uhum. Queria ter uma família, ter feito tudo certinho, a princípio para o meu pai biológico me admirar, me achar foda Uhum. e ter a atenção dele. No final das contas, meu pai sempre me amou, ele é um cara fantástico, eram coisas que existiam dentro da minha cabeça. Você acha É, que tinha influência externa também? Acho que só um adendo aqui, né, do que você falou a respeito da questão, eh, dos defeitos e tal, e você identificou nisso que todo mundo era muito parecido naquilo. E realmente eu concordo muito com o que você está falando. Acho que as nossas virtudes é o que nos fazem ser seres distintos um dos outros, né? sim, Mas os nossos defeitos, cara, é o que faz a gente se tornar igual a todos, né? sim, Tipo, faz a gente entender o que a Bíblia diz que a gente tem que suportar um ao outro. sim. Por causa dos nossos defeitos. Somos todos iguais nesse sentido. Não tem rico, pobre, preto, branco, todo mundo vai morrer do mesmo É a jeito. escolha do papel. Você quer Agora, ser o protagonista ou você quer ser a vítima? São 2 escolhas. Dentro não de tem qual outra coisa, Não né? tem. Ou aí você escolhe, ou a pessoa tá se vitimizando, ela se sente vítima, ela se sente Aham. lesada, ela se sente, inferiorizada, ou a pessoa é protagonista. Ela entende tudo o que aconteceu, tal qual a vida se apresenta, deixando de Uhum. ser criança e sendo adulto, e aí sim ela tomar uma decisão em relação para sair daquela situação, né. Então a gente quando eu falo sobre a gente transbordar a vida, é a gente tirar a pessoa achando que é vítima Uhum. e mostrar pra ela, olhar, mostrar pra ela que ela é protagonista, que ela tem um propósito, todos temos, Exato. né. Eu vou te fazer uma pergunta picante agora, porque você falou a respeito da questão do que estava na tua cabeça e que fez você vivenciar todas essas coisas, mas eu quero te perguntar também o quanto você vê a influência externa desse tipo de pensamento. E aí a pergunta que fica é: onde estava o feminismo nesse momento difícil que você vivenciou na sua vida? E eu sei que você é Nunca cristã, ouvi você é falar. de direita e tal. Eh, Como é que o feminismo resolveu esse problema Nada, da sua lógico que vida? nada, lógico que nada. Eu acredito que o feminismo é uma guerra sem causa, de Uhum, fato, né. uhum.
quem está em prol ao feminismo está na posição de vitimista, Uhum. né? Por quê? Porque a pessoa ela quer estar num lugar que não é dela, ela quer igualitar uma coisa que é inigualável, né? Certo. E ela usa argumentos vitimistas para poder ser reconhecido. Uhum. Mas na prática mesmo, o feminismo não funciona. A mulher não nasceu para ser igual ao homem. Mulher não nasceu para tomar as decisões importantes no âmbito familiar. Quando eu Certo. digo o homem que tem que falar, pô, deixa que eu resolvo, né? E aí, esse distúrbio, no meu caso, eu acho que foi esse. Eu nasci numa casa cristã. Certo. Meus pais eram casados, meu pai foi pastor, inclusive. Uhum. E eu amava Encontramos mais um ponto de convergência. a família. Os Aham. nossos encontros, nossas reuniões, o ambiente familiar. O papai, a mamãe, o irmão. Tenho um irmão, incrível, meu irmão. E aí, meus pais se separaram. Meus Ah. pais se separaram, e aí minha mãe teve que cuidar da gente. Uhum. E o meu pai, ele tinha mais, não é mais afinidades com o meu irmão, tipo, vamos jogar bola, vamos jogar Uhum. videogame, né? Então, eu sentia, né, aqui em mim, eu A falava, poxa, meu falta. pai quer fazer tudo com o meu irmão, acho que ele ama mais o meu irmão. E o meu irmão, ele tinha muitos talentos, desenhava, tocava violão, piano, ele aprendia as coisas muito rápido, né? Uhum. E como eu não aprendia as mesmas coisas na mesma velocidade que ele, eu achava que eu era incapaz. Porque eu ainda não sabia das minhas capacidades, né? Então a gente tende a comparar. Então, o primeiro gatilho foi a separação e eu Uhum. ter essa percepção que eu estava perdendo o meu líder, o meu pai, o meu super-herói, o meu cara, né? E aonde que eu buscava isso? Em outras famílias, né? Minha mãe começou a ter que Entendi. trabalhar muito para sustentar a gente. E aí eu não podia ver se o cara podia ser um bosta na vida. Se ele tivesse um pai e uma mãe dentro de casa e eles confraternizassem de alguma forma, eu falava, é aqui que eu quero estar. Entendi. Então, porque o meu sonho era ter uma família. Eu acho que a carência das mulheres, quando a mulher se submete, por exemplo, a um homem violento, ou quando ela Uhum. se submete a entrar numa guerra como o feminismo, por exemplo, eu acho que tudo isso é uma falta de estrutura familiar. Uhum. Quando a mulher, ela não se sente amada dentro do ciclo familiar. E aí ela começa a buscar ferramentas para ter esse sentimento. Uma dessas coisas é o corpo, né? Certo. Que ou ela destrói o corpo, ou De- ela sensualiza para poder se vender. E quando eu falo se É, vender, não é no não é sentido no de sentido de não, promiscuidade, não, para de poder fazer a do propaganda job e dela. tal, não é isso É não. isso. É, e ela começa a fazer essas interpretações, ela começa a buscar fora. Aham. Aí que eu acredito que existe uma influência externa. Porque no meu caso, por exemplo, o pai da minha filha, eu amava a família dele, eu não amava ele, É né? tenso isso, E cara. aí a Já minha conversei mãe, com muita gente assim. minha mãe trabalhando muito, eu peguei uma mãezinha dele pra mim, Uhum. mas a responsabilidade não era dela de cuidar de mim, né? Então aí eu engravidei e, assim, não houve amor, eu não tinha um propósito de família com ele, porque eu nem tinha mentalidade pra isso, eu tinha 15 anos, Uhum. mas eu queria aquela ambiência pra mim, Uhum. né. E aí eu saí desse relacionamento, entrei em vários onde eu não tinha critério, eu só precisava de um personagem pra minha história de final feliz. Né, então eu me enfiei em um monte de relacionamento ruim, que Uhum. também influenciou nos distúrbios alimentares, porque eu falava: "Será que é porque eu sou feia? Será porque eu já tenho filho? Será que", né. Então tudo era muito extremo, porque a minha vida, o meu final feliz tinha que dar certo. A gente está quase chegando ao final já do nosso bate-papo aqui. Você vai voltar uma segunda vez para a gente falar sobre corrida, que não deu tempo da gente falar sobre corrida, Show. mas eu quero te fazer uma pergunta importante para a gente finalizar a nossa conversa e você deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para as mulheres e principalmente as mulheres jovens. Tá. Família é um projeto de Deus? Com certeza, com certeza. E vou te responder com uma história, tá. Eh, no meio da pandemia, eu falei: "Deus, você tá aí, né?" Que eu leio a Bíblia, não entendo nada, não sei orar bonito, não sei falar, não fiz curso de teologia, mas já que existe, fala comigo, me dá um sinal, me mostra, né, o que que Uhum. o que que eu tenho que fazer.
E, e eu falo que Deus se apresentou pra mim. Eu até falei no podcast da Rô, né? Eu acho que é isso aí que é receber o Espírito Santo. Porque o dia que eu falei pra Deus, eis-me aqui, qual é o propósito desse ser? Me mostra. Foi como se Deus tivesse instalado os princípios, os valores em mim. Eu lembro que meu marido era meu namorado, ele chegou em casa, eu chorava e falava pra ele, eu entendi, eu entendi, eu entendi. E eu fiquei naquela emoção. E quando eu consegui voltar ao normal, depois de uns 3 dias mais ou menos, eu só chorava. O pessoal achava que eu tava em depressão, eu tava feliz. Uhum. Eu falei pro meu marido, a gente vai ter que casar e a gente vai ter que ter uma família. E Deus preparou tudo pra gente construir uma família, preparou o meu coração, o dele. Então eu falo que todos os relacionamentos ruins, todas as experiências ruins, todas as dificuldades que eu e meu marido passamos, porque ele também tem as dores dele, quando a gente se encontrou, era pra gente ter bagagem e força pra ser uma família, né? Uhum. Já que as nossas famílias, as dos 2 lados, estão desestruturadas, então a gente fala, vamos quebrar esse ciclo E e vamos começar fazer um o novo. que Deus quer. Então foi no momento que eu pedi pra Deus o que eu devo fazer, a primeira coisa que ele me mostrou era: realiza o teu sonho, que é a família. Então eu acho que eu fui preparada para isso, para poder compartilhar com outras mulheres essa dor, né, Uhum. dessa confusão que tá o mundo falando que é, é certo ter casal que casa gay, que é certo o aborto, que é certo que pode separar sim, casou, não dá nada, não precisa lutar, não precisa querer se Tá. melhorar, você pode separar. Então eu acho que foi uma preparação de Deus mesmo. Cara, acho que para encerrar nossa conversa sobre isso, eu vejo que atualmente a sociedade tenta se desvincular desse assunto, porque ninguém quer ser autorresponsável nisso, porque construir uma família exige responsabilidade em todos os sentidos, e o que a gente mais vê é a sociedade querendo fugir disso e dizer que política também não tem nada a ver com isso. E eu acho Tem que tudo a ver. eu vou deixar bem claro aqui, a Europa se levantou no período pós-guerra por causa de um negócio chamado democracia cristã. Um dos caras que encabeçou isso era um ministro, um primeiro-ministro holandês cristão e que defendia, sim, a importância da construção de uma família sólida e que, obviamente, o governo não fique se intrometendo na educação familiar, naquilo que a família está construindo. Ele defendia cada vez mais instituições sólidas e independentes, mas sem dúvida, cara, quando a instituição família começa a ser deturpada e os valores começam a ser relativizados, é impossível alcançar a prosperidade. Acho que Impossível. esse é o problema, assim, central do que a gente está vivendo no nosso país hoje. O avanço da violência, o avanço das catástrofes que estão acontecendo no nosso país, o avanço da corrupção, o avanço da pobreza, o avanço da miséria, tudo está relacionado ao seio É a familiar. base. Porque se você perde a base familiar, você não tem o propósito. Você não tem alguém ali que tá lutando por alguma coisa, né? Fica tudo muito jogado, as pessoas ficam muito perdidas. Tudo, e você vê que tudo na vida se baseia através do modelo familiar, né? Uhum, Quando a gente fala de hierarquia de empresas, né? De processos, de rotina. uhum. Então, assim, a base é a família, a base de uma sociedade, a base cultural. Se a gente tem as famílias desestruturadas, a gente tem um lugar sem Governos cultura, desestruturados, é simples né? assim. É isso. Você vai ter gente lá que vai relativizar, roubar ou não, porque se você não tem no que se apegar, É. quando você vai embora para casa, você não vai encontrar tua mãe, teu pai, teu irmão, teus filhos, tua esposa. Cara, perdeu o sentido da vida. É sobre isso. Então, assim, tem as pessoas que são pró-família ou contra a família. A família não tira a liberdade de ninguém, né? A Uhum. família, ela cria legado, né? Eu acho que quando as pessoas entenderem isso, talvez, e colocarem Deus na frente, talvez a gente consiga ter uma sociedade melhor. É isso aí. Mayra, obrigado pela conversa. Você volta Eu uma segunda amei. vez. Que Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto.